Gosto não. Veja bem, continuamos aqui com as possibilidades de objeto direto preposicionado, tá? Quando houver ambiguidade. Então, às vezes, a gente escreve uma coisa com um verbo transitivo direto, né? E não precisa do complemento, mas acaba que a gente coloca a preposição, porque se não colocar, o sentido fica diferente. Então, olha só, a onça ao caçador surpreendeu. Se eu tirasse a minha preposição, a onça o caçador surpreendeu. Eu poderia ter a possibilidade da onça ter surpreendido o caçador e o caçador ter surpreendido a onça. Então, como é que se resolve isso? Bota a preposição. A onça surpreendeu ao caçador. Então, quem foi surpreendido? O caçador, certo? A onça, o caçador surpreendeu. Ó. Surpreendeu a onça. Então, aqui eu tenho preposição, por isso que eu tenho crase. Certo? Preposição a mais artigo, o artigo da onça. Certo? Ó, considera o Ricardo como um pai. Então, ele considera Ricardo um pai para ele. Porque se ele tira, a minha releitura fica, considero o Ricardo como um pai. Ou seja, eu considero o Ricardo que ele é um bom pai. Ele é, de fato, um pai. Não necessariamente para ele. Mas quando eu digo considero o Ricardo como um pai, é como se ele considerasse um pai para ele. Entende? Então, essa é a função mais utilizada, né, para a gente tirar ambiguidades aí. Também podemos utilizar, ó, quando o objeto indicar reciprocidade. Abraçamos-nos uns aos outros. Por que eu tenho esse a aí? Para indicar que há uma troca, uma reciprocidade. Então, os meninos e as meninas ofenderam-se uns aos outros. Aqui eu tenho uma ideia de reciprocidade. Beleza? Também vamos utilizar com alguns pronomes indefinidos. Recapitulando aí para quem não lembra. O que é um pronome indefinido? É tudo aquilo que me traz uma ideia vaga. Muitos alunos faltaram. Poucos não se inscreveram. Ninguém apareceu. Tudo. Nada. Todas aquelas palavrinhas que nos dão uma ideia que não seja certa, objetiva, a gente chama de pronomes indefinidos. Então, se são todos seus irmãos, por que ama a uns e odeia a outros? Uns e outros pronomes indefinidos. Tá? A quantos a vida ilude? Por que aqui eu tenho, ó, quantos é pronome indefinido? Então, a vida ilude a quantos? É como se fosse, né, a muitos. Beleza? A tudo e a todos eu culpo. Então, tudo, todos. Como se fosse acanhado, não interrogou a ninguém. Eu poderia falar, geralmente é o que a gente falaria, né? Como se fosse acanhado, não interrogou ninguém. Mas o meu pronome indefinido ninguém, ele recebe aí, tá, a preposição. Beleza? Geralmente, a gente também coloca o objeto direto preposicionado quando a gente tem um objeto sendo um nome próprio, mesmo que seja masculino, certo? Então, ó, busquei a José no aeroporto. Aqui, eu não precisava disso, né? Eu não preciso desse complemento preposicionado. Quem busca, busca alguma coisa, busca alguém, não precisa de preposição. Só que, ó, o que eu tenho aqui? Nome próprio. Então, se eu tenho nome próprio, objeto direto. Se fosse busquei o José.